Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quinta-feira. Temos Série A do Campeonato Brasileiro, Matheus Montenegro. Vamos nessa, 4 joguinhos aqui pra gente analisar. Tudo bem, Valmano? Como você está? Estou ótimo. Não como você, mas gostaria, né? De lei. Não gostaria também não, mas enfim. Vamos que vamos, meus queridos. Quintou com o Brasileirão. Temos apenas 4 jogos, mas 4 jogos muito bons, muito difíceis, tá? Nesta quinta-feira para o apostador. Por isso, a gente vai fazer aquela análise, aquele embasamento de lei, para lhe dar um norte aí nas apostas esportivas nessa quinta-feira. Vai ter o bilhetezinho pronto no final para aqueles que já gostam da apostinha mais mastigada, mas o foco desse programa é nas análises, beleza? Estamos rumo aos 5 mil inscritos até o final desse ano. A meta é essa. A meta de novembro era 4 mil, já passou. Vamos rumo aos 5 mil. Contamos aí com a sua inscrição no botãozinho aí embaixo. Já aproveita, deixa seu like, ativa as notificações e clica no hypar para nos ajudar de forma gratuita. Esse é um projeto independente meu e de Fábio. Estamos aqui todos os dias para lhe ajudar no mundo das apostas. Vamos embora, Fábio, irmão. E é isso, quem nos ajuda também é o Score Tabs, tá? Nossa parceira aqui, né? Eu prometi que hoje a gente ia falar das novidades, mas vai ser no programa de sexta-feira, tá? Eu acabei confundindo os dias, mas na edição que vai ao ar na quinta-feira, né, sobre os jogos de sexta, a gente vai ter novidades aí, promoções lá no Score Tabs, a plataforma para Perfeito. você apostador com estatísticas, informações, enfim, tudo voltado para as suas análises de apostas, tá? Vai te ajudar muito aí, vai melhorar os seus critérios e a sua assertividade consequentemente. Bom, Matheus Montenegro, vamos lá. Série A, tá? 4 jogos nesta quinta-feira. Jogos aqui que não foram tão simples, tá? A gente fazer as dicas aqui, porque essa reta final de Campeonato Brasileiro pode pode acontecer muitas zebras, né? Assim, muitos jogos ali dos favoritos, né? Uma vitória que você acha, vai vencer esse jogo. Muitas vezes não vence, tá? A gente viu aí o Palmeiras, por exemplo, perdendo pontos, algumas rodadas atrás o próprio Flamengo, que dirá os times que estão na parte de baixo. Então, vamos com muita cautela, tá? Eu já adianto aqui Perfeito. que a gente fugiu de resultado final em quase todos os jogos, tá? Isso. Então, vamos tentar mercados que não dependam exclusivamente aí de acertar o vencedor, porque nessa reta final os desesperados começam a arranjar pontos ali que você não imaginava, o time começa a pipocar também, tem tudo isso. Vamos começar com Juventude e Cruzeiro, que será às 4 da tarde, tá? É feriado, né? Dia da Uhum. consciência negra aí nesta quinta-feira. Então, jogos aí já à tarde, como esse Cruzeiro e Juventude. O terceiro colocado que sonha remotamente com o título, mas o objetivo mesmo é garantir a vaga direta na Libertadores. E o Juventude, que está a 4 pontos do Santos, né? Sonha também aí com, com uma vitória, né? E se aproximar ali dos times fora do Z4, Matheus. Pois é, uma disparidade muito grande em termos de classificação, porém eu acho que você fez uma introdução muito boa quando se fala em relação a ter cuidado com essa reta final de Brasileirão. São apenas 5 jogos que faltam aí para encerrar o campeonato, né? Vale lembrar, a gente está gravando esse programa aqui na quarta-feira à tarde, tá? Então ainda não aconteceram os jogos da quarta-noite, vocês estão vendo aí a tabela de classificação. Antes desses jogos, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, já tenha aí alguns impactos, né? Mas não é nenhum impacto muito significativo, né? O próprio Cruzeiro aí, por exemplo, tabela geral aí, Fabiano, só para eu dar uma olhadinha direito, eu acho que vai impactar mais até o Juventude, né? Porque a gente tem jogos ali dos times da parte de baixo, e aí ele vai ter uma noção melhor da situação que ele chega para esse jogo diante do Cruzeiro. Bom, a gente tá falando de Juventude que vem de 2 vitórias consecutivas, né, velho? A gente já pode começar a analisar aí os últimos jogos das equipes, e foi isso que fez dar uma sobrevida. Desde a chegada do Thiago Carpini, o time já apresentou uma melhora, só que o rebaixamento era praticamente garantido, e ainda é, tá? Mesmo com essas 2 vitórias consecutivas, a situação do Juventude ainda é muito complicada, mas vale destacar, 2 vitórias fora de casa, né? Boas vitórias que dão esse ânimo aí para o time tentar, né, brigar para não cair. Já o Cruzeiro vem de 8 jogos sem perder, Fábio Hernandes, só que foram 3 vitórias e 5 empates. Eu acho que também dá para dar uma relativizada nessa fase boa do Cabuloso. O Juventude, né, que nos últimos 10 jogos tomou gol em 7, né? E o Cruzeiro, que vem desse 0 a 0 com o Fluminense, né? Resultado ruim em casa. Mas fora, ganhou do Grêmio por 1 a 0, ganhou do Vitória em casa por 3 a 0, aí teve esse outro 0 a 0 aqui com o Palmeiras. Mas vence Fortaleza, empata com o Atlético, empata com o Sport 1 a 1, né? Resultados ruins. Essa sequência aqui foi uma sequência instável, né, do Cruzeiro. Aí Sim. ele conseguiu essa boa vitória aqui
contra Fortaleza, empatou com o Palmeiras e ganhou do Vitória. E voltou aí a estabilidade, ganhou fora do Grêmio também. E aí se esperava uma vitória contra o Fluminense, mas ela não aconteceu. Bom, vamos para os mercados de odds aqui, porque o favoritismo é do visitante, é da equipe do Cruzeiro. Um chance dupla do Cruzeiro paga 1,18, mas não sei, tá? Não duvido o Juventude vencer, apesar de confiar que o Cruzeiro não perde. Uhum. Pois é, eu acho que eu não vou nem dizer uma vitória do Juventude, aí eu não tô muito confiante, não. Apesar de que eu acho que pode acontecer também, tá? Não seria uma zebraça, algo inimaginável, não. Mas o empate com gols, eu acho que é plausível sim, tá? O Cruzeiro tem um bom ataque desde o início do Brasileirão. A gente tá falando de um Juventude que tem uma defesa deficitária, né? Você até trouxe a estatística aí de que leva muitos gols, até mesmo dentro de casa. A gente já bateu na tecla várias vezes. Nas últimas temporadas, o Alfredo Jaconi era um diferencial muito grande para o Juventude. E nessa temporada a gente já viu que não foi uma força tão grande assim. Então eu minimizaria esse impacto do Juventude estar jogando em casa, tá? Até porque, acredito eu, o retrospecto como visitante dele é melhor do que como mandante. É isso mesmo, tá? A campanha dele de visitante é de fora do Z4. Até porque ele vem de 2 vitórias seguidas como visitante, né? Eu confio mais do lado do Cruzeiro. Não o suficiente para cravar uma vitória seca. Até porque não tá uma odd tão absurda assim. É uma odd que você bater no olho, tá interessante, 1,75, mas eu digo pelo custo-benefício. Ao meu ver, não é um jogo fácil. Então eu não cravaria uma vitória do Cruzeiro, mas um golzinho do Cabuloso para você colocar ali na duplinha, aí eu acho que vale a pena sim, tá? É um ataque muito forte contra uma defesa fraca. Juventude tá numa situação de desespero, precisa buscar jogo, isso tende a abrir a partida. Então eu gosto do gol da equipe mineira. O gol do Cruzeiro aqui no Score Tabs, 1,18, mas você consegue achar por 1,20, tá? Eu olhei aqui em outras casas de aposta, 1,20, 1,21, mas na média ali, 1,18. Vamos arredondar para 1,20 esse gol do Cruzeiro. Cara, eu acho que desse jogo é o que eu mais confiaria, tá? No último jogo fora, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. Tem uma defesa Uhum. muito mais sólida do que o Juventude. O Juventude, ele não pode jogar pelo empate, né? Assim, pro Juventude, ele precisa vencer, Exatamente. né? Então o Cruzeiro vai ter espaço, né? Se fosse um jogo de meio de campeonato, seria o Juventude até feliz com um ponto. Aqui eu não Uhum. sei se um ponto resolve muita situação da equipe de Caxias do Sul. Bom, às Ó, só para 18 horas encerrar, tem. Ah, se quiser dar uma incrementada lá na odd, dupla hipótese com gol do Cruzeiro pode ser uma boa, né? Aí vai para mais de beira 1,40. isso. Bom, temos duelo nordestino aqui de tricolores, né? O Bahia contra o Fortaleza, situações bem opostas. O Fortaleza jogando a vida nesse jogo, tá? Se perder, já pode se preparar para a Série B do ano que vem. E o Bahia, né? O Bahia tá aqui, né? O Sport perdeu do Botafogo, né? O Botafogo venceu o Sport e com isso o Bahia saiu do G5. Tá? O Bahia saiu do G5, mas, claro, ainda tem um jogo a menos, né? Ele pode voltar se vencer esse jogo contra o Fortaleza. Então é um jogo decisivo para os dois lados, Matheus Montenegro. Só para chamar a atenção aqui para a campanha do Bahia como mandante, tá? O Bahia é um dos poucos times que não perderam em casa, tá? O Bahia Uma aqui, derrota, ó, perdeu pro ele Cruzeiro. isso. Tem uma derrota, exatamente. Ele marcou gol em todos os jogos em casa e tem Isso. uma derrota que foi contra o Cruzeiro. Ele aqui, em aproveitamento, ele é o melhor mandante, tá? É porque ele tem um jogo a menos Uhum. do que quem tá na frente dele. Mas se ele Perfeito. vence a equipe do Fortaleza, ele volta a ser o melhor mandante da Série A. Já o Fortaleza, como visitante, só tem uma vitória, que foi recentemente contra o Juventude, né? Empatou 7 fora, tá? Até conseguiu muitos empates fora de casa e perdeu 8. Pois é. Você trouxe essa questão aí do Fortaleza se perder, tá rebaixado. A gente vai ter os dois jogos, como eu mencionei, a gente tá gravando antes, né? Tanto o Santos quanto o Vitória vão jogar hoje à noite, no momento que a gente tá gravando aqui o vídeo. Se um dos dois vencer seu jogo, até acho que é mais provável o Santos, né? O Vitória joga fora contra o Palmeiras, e o Fortaleza perder aqui, ele ficaria a pelo menos 7 pontos do primeiro time fora do Z4, restando 4 rodadas. Dá para cravar rebaixamento. Então o Lion precisa do resultado. Então é uma tarefa dificílima. É um clássico regional, né? Se você pega aí um recorte recente dos últimos anos, tem sido os dois times de maior expressão do Nordeste, então até aflora um pouco mais, digamos assim, essa rivalidade, né? E o Bahia em casa é muito forte, velho. Apesar de não vir jogando muito bem assim nos últimos jogos, tá? Eu acho que caiu um pouquinho de produção em relação ao que apresentava aí há alguns meses atrás. Mas ainda assim, é um retrospecto invejável como mandante, né? É isso. Bom, a equipe do Bahia aqui só passando os jogos em casa, né? Ele ganhou 9 de 10, tá? 9 dos Uhum. últimos 10 jogos em casa, né? Ganhou de Bragantino, ganhou de Inter, de Grêmio, de Flamengo, de Palmeiras,
tá? Exato. Aí só essa derrota para o Cruzeiro que foi de virada, inclusive, né? Mas é um time Era que do em Flamengo e casa, Palmeiras. isso, tende a fazer o resultado. E o Fortaleza, ele vem de 5 jogos sem perder, mas são 4 empates, né? Incluindo empate com gols, tá? Jogos bem movimentados aí nos jogos do Fortaleza, né? Pelo menos 2 gols aí nas últimas 4 partidas. Cara, o Fortaleza como visitante, eu acho que da Série A do Brasileirão, ele é o pior visitante de 2025, tá? O Lion, ele teve essa vitória contra o Juventude, porém, se você bota na conta Copa Libertadores, Copa do Nordeste, ele não venceu nenhum jogo como visitante nessas competições também, tá? As outras vitórias dele como visitante foram lá no Cearense. Então é um time que fora de casa realmente vai muito mal. Até teve uma melhora com o Martin Palermo, né? A gente destaca isso, ele vem empatando muito nos últimos jogos. Mas tarde demais, ao meu ver, tá? Tarde demais. Deixou escapar vitórias na reta final, psicológico um pouco abalado. Eu acho que é mais um jogo que, por causa da odd, eu não cravaria a vitória do Bahia aqui, tá? Eu acho em 48 odd baixa pelo contexto da partida. Reta final do Brasileirão, a gente já bateu na tecla, é muito difícil. Só que aqui eu acho que você pode confiar até em mais gols. O mais de 1,5 gols eu acho que é uma tendência muito boa. Diferente de Juventude e Cruzeiro, que eu acho que 1-0 lá é plausível, aqui eu já acho 1-0 mais difícil, tá? Eu acho que é um jogo que pende mais, por exemplo, para um 2-1 Bahia, eventualmente até um 3-1, 3-2. Eu acho que vai ser um jogo movimentado. E eu não descarto o empate com gols também, tá? Por isso que eu acho que vale a pena você pegar dupla hipótese com gol do Bahia. Ou se quiser uma odd mais alta, dupla hipótese com mais de 1,5 no jogo. Acho que é interessante essas opções. Esse jogo aqui, até o mercado de gols, as linhas estão esticadas, tá? Então ele acaba não sendo um atrativo no pré-live, né? O gol do Bahia, por exemplo, paga bem pouco, tá? Paga 1,10, 1,11, Muito 1,12, pouco. dependendo da casa de aposta, né? O gol do Fortaleza tem valor. O Fortaleza, querendo ou não, marcou gol nos últimos 4 jogos, tá? Sim. Então, cara, esse golzinho, eu não duvido sair, não, esse golzinho do Fortaleza nesse jogo. E até pela discrepância das odds, tá? Se você for ver, pro Fortaleza poder perder até por 2 gols, ele tá com a odd mais alta do que o dupla chance do Bahia, por exemplo. Que é o Ele tá bem handicap mais mais alta, 2, tá? né? O handicap mais 2,5 do Fortaleza é 1,21. Hum. O dupla chance pro jogo, deixa eu ver aqui, Do de Bahia, resultado, 1,10, né? 1,12, 1,12. né? Então, Ó, o Fortaleza, como visitante, para complementar aí a sua informação, nos últimos 7 jogos de visitante, ele marcou em 6, tá? Ele só não fez isso. contra o Cruzeiro fora de casa. Mas até nas derrotas ele tem deixado seu golzinho também. Eu acho que é um jogo movimentado, é um jogo aberto. Eu prefiro mais de 1,5 gols do que o duplo do Bahia, por exemplo, também, tá? Porque eu acho que empate com É. gols é plausível. Muito bem, temos clássico paulista, Corinthians e São Paulo, nono contra 13º, mas só 3 pontos, tá? Separam as equipes. Todo mundo sonhando aí com um possível G8, né? Então, Corinthians e São Paulo ainda tem chances ali de uma possível vaga na pré-Libertadores. Por exemplo, se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, o Corinthians ainda tá na Copa do Brasil, né? Então pode ganhar a vaga por Uhum, lá, mas enquanto sim. isso, tenta aí melhorar a sua campanha no Brasileirão. Corinthians que vem de derrota, né? Perdeu do Ceará em casa por 1-0, até criou algumas. Teve volume de jogo, nem criou tantas chances tão claras, né? Mas teve volume, mas acabou não marcando, né? Antes havia perdido do Bragantino por 2-1, tá? 2 derrotas seguidas. Corinthians que é curioso, tá? Ele não ele marcou gol na maioria dos seus jogos. Deixa eu botar aqui um retrospecto de 15 jogos, Matheus. Ele só não fez Uhum. gol contra o Ceará em casa e o outro jogo que ele não fez gol aqui foi contra o Sport, tá? Quando ele perdeu por 1-0. Isso no recorte de 15 jogos. Ele só não fez nos Sim. jogos que, em tese, eram os Mais mais fáceis. fáceis, né? Ceará em casa e o Lanterna É. Sport. Vai estar com seus dois principais jogadores ofensivos aí disponíveis para a partida, né? Yuri Alberto e Depay, mas está sem o Garro, está sem o Hugo Souza também. Porém, se tratando de desfalques, o São Paulo é quem está pesando mais, né? Já tem um tempo aí que o São Paulo vem sofrendo com os São desfalques. 12 Recentemente, desfalques. Podendo ser recentemente 15. ainda Pois é, e recentemente teve um impacto ainda maior com Marcos Antônio, Pablo Maia também, o Wendel um pouquinho atrás também contundido. Enfim, muita gente lesionada. São dois times que não vêm ter resultados positivos, né? O São Paulo vem de derrota em É, casa com o Bragantino por 1-0. Inesperado essa derrota aí do tricolor, tá? E, velho, o São Paulo, principalmente, né, quando a gente estende um retrospecto aí, ele vem numa sequência muito ruim. Eu colocaria muito também na conta, obviamente, essa questão aí das lesões, né, que acabaram atrapalhando muito. Mas só para trazer a informação completa, nos últimos 12 jogos, o São Paulo tem 3 vitórias, um empate e 8 derrotas, tá?
Então já tem um tempo que o Tricolor não vem bem. Nos jogos fora de casa, né, nos últimos 15 jogos, o São Paulo só não sofreu gol em 3, tá? Que foi contra o Exato. Atlético Nacional. Esse 0 a 0 que o goleiro de São Paulo pegou pênalti, teve 300 bolas na trave, esse 0 a 0 aqui. E mais recentemente, o Fortaleza, que ele também sofreu uma pressão com um a menos, não tomou gol, tá? Foram como visitante e contra o Vasco, tá? Foram os últimos 3 jogos que, como visitante, o São Paulo não tomou gol. Tomou gol em 12 dos últimos 15. E aí, Olha que Matheus bizarro, Montenegro, né? esse jogo aqui já tem odds interessantes aí, Uhum. tanto para o lado do São Paulo, para o lado do Corinthians. Velho, eu confio mais no Corinthians por estar jogando em casa. Ele já vem desse vacilo contra o Ceará, vacilou também ali contra o Sport, como a gente destacou. Mas, de forma geral, o Corinthians performa, tá? E aqui a gente já tem odds melhores do que nos últimos jogos que a gente analisou. Então, naturalmente, vamos encontrar aposta de mais valor. Cara, o São Paulo, se você puxa um retrospecto das últimas 10 rodadas do Brasileirão, São Paulo tem retrospecto de Z4, tá? É a 17ª melhor campanha. É bizarro isso aí. Só marcou 10 pontos nos 10 últimos jogos, dos últimos 30 disputados. Eu não cravaria uma vitória seca do Corinthians, né? É um clássico, as coisas podem se nivelar, claro. Mas como a odd está nivelada, aí a gente vê valor, por exemplo, num gol do Corinthians, tá? Os últimos majestosos têm sido muito movimentados, inclusive, tá? Estamos A vendo gente aqui, tem ó. muito ambas marcam, exatamente isso aí, velho. O Corinthians ele marcou gol nos últimos 6 majestosos, tá? De 2023 para cá, fez gol em tudo. Jogos com over 1,5 bateu nos últimos 10, tá? Nesse Ambas jogo aí. marcam com Até frequência. pelo contexto, né? Pode ser até um jogo que você, pô, tem carinha de jogo under, né? Mas o histórico mostra que é um Uhum. jogo mais over, tá? Então, pelo sim, pelo não, até fugiria, assim, de under, de over, assim, 1,5, né? Under do 3,5, over 1,5, over 2,5. Cara, o Corinthians, eu vejo valor nesse dupla do Corinthians, tá? Acho que o São Paulo tá com muitos problemas, assim. E o jogo contra o Bragantino Uhum. foi uma vergonha, assim. Eu vi o jogo, Horrível. cara, foi muito ruim de São Paulo. Mas o gol do Corinthians eu acho que foi uma boa, tá? Eu prefiro, por exemplo, você citou aí, né, que o over 1,5, o over 2,5 pode não ser uma boa, mas só o golzinho do Corinthians, velho, Isso. pô, eu acho que é uma ótima, tá? 1,33. Ó, Melhor que a dupla paga chance, por mais do. exemplo. Exatamente, exatamente. E aí você bota na balança aquela coisa, né? Você acha que é mais provável o jogo ser um 0-0 ou, pô, pode ser um jogo movimentado e o São Paulo vencer por 2-1, por exemplo? É um clássico. Eu acho que tende a ser movimentado, o histórico mostra isso. Eu prefiro o gol do Corinthians, até porque tem uma oddzinha um É. pouquinho maior. Dependendo da casa, eu cheguei a ver a 1,36, tá? Isso aí. Então varia muito aí, dependendo de onde você aposta. Eu confio mais no over, tá? Corinthians com o goleiro reserva, São Paulo com desfalques defensivos. Uhum. Pra lateral esquerda, o São Paulo só tem uma opção só, Vai com três que é o zagueiros, né? Patrick, que é um jovem, enfim. Ah, Então, é um já jogo tem aí um que tempinho eu. aí que tá jogando com 3 zagueiros, né? Isso. Bom, Ceará e Inter, tá? Aqui temos o Ceará que venceu o Corinthians na rodada passada, 12º, né? Já está livre do rebaixamento. E o Internacional, diferentemente do Ceará, né? Tá bem ameaçado aqui, né? A gente tá gravando antes dos jogos de Vitória e Santos, por exemplo, né? Sim. Mas pode se complicar. O Inter aí, dependendo dos resultados da quarta-feira, ele já tá complicado. Mesmo que Santos e Vitória percam, né, Uhum. os seus jogos, ele ainda vai estar ali a 2 pontos do Z4. Então ele precisa fazer o resultado contra esse Ceará que. Cara, eu tenho medo do Ceará, pelo seguinte, o Ceará parece. Você vê, pô, o Ceará ganhou do Corinthians fora. Pô, não vai perder do Inter em casa. Mas não sei, cara, o Ele vai e Ceará é perde, às instável. vezes. O Ceará aqui, ó, ele. Pô, ele teve uma sequência que ele empata com o Sport, perde do Botafogo, perde do Atlético Mineiro, perde do Fluminense, aí ele vai bem agora. Ganhou do Ceará, empatou o clássico, ganha do Corinthians, mas não sei. O Ceará não consegue ter uma sequência maior do que 3 jogos com bons resultados. Não, vamos ver. Até aqui a gente consegue ver, ó. Os últimos, deixa eu ver, 15 jogos. Ele não consegue ter uma sequência de 4 jogos sem perder, por exemplo. Pois é. E ele já tá a 3 jogos sem E- perder. Então eu tenho meio receio, tá? Acho que o Ceará tende a não perder o jogo. O dupla hipótese aqui, a gente já vê que tem uma odd ok, né? 1,28. Mas eu tenho medo, tá? O Inter, vamos passar o Inter aqui rapidinho, porque o Inter fora de casa vem muito mal. Até para quem confia no Fortaleza é mais um argumento. Olha o Inter fora de casa, não ganha 8 jogos, Horrível. sendo 7 derrotas. Mas enfim, reta final, aquilo, né? Que eu tô batendo muito na tecla porque acho que
Ó, cara, ele não fez gol nos últimos 3 fora de casa. O Loucura, Inter né? como Os visitante, jogos todos. o retrospecto do Inter como visitante é Z4, tá? Ele é o 17º visitante no Brasileirão. É porque o Ceará é instável. Se a gente considerasse contexto, retrospecto, era o tipo de jogo que a gente poderia confiar aí no dupla hipótese do Ceará, um golzinho do Vozão. Mas realmente é instável, tá? É um jogo que vai dar muita gente, né, velho? Expectativa altíssima de Mais de público, né? A 40 mil torcida do vendidos Vozão já, tá né? empolgado. Tem um ponto, né, velho? Ó, levando em consideração que as semifinais da Copa do Brasil, a gente vai ter caramba, é Cruzeiro, Vasco e Fluminense, Cruzeiro e Corinthians, né? Isso. Não é isso mesmo? Se a final for Fluminense e Cruzeiro, o G7 ele já vira G8, tá? E aí o Ceará ele poderia sonhar com esse G8, com uma vaga numa Isso. pré-Libertadores, tá? Porque hoje o oitavo colocado é o Bragantino com 45 pontos, ele tem 42, né? Então, assim, eu acho que o Vozão ele não tá tipo, beleza, escapou do rebaixamento, mas ele ainda briga por algo em termos Não, qualificatórios, né? briga. Exatamente. Sul-Americana, pelo menos, Sula né? também é importante para o Vozão, claro, né? Jogar competição internacional. Enfim, eu acho que é um joguinho complicado, de fato, de cravar, tá? Eu prefiro focar no under goals, por ser dois times que não passam lá essas grandes confianças, serem um pouco instáveis. Cara, o menos de 2,5 eu acho que vai bater. Só que eu acho que até que você pode se proteger aí no under 3,5, tá? Eu não acho que o Vozão vai perder, não. Eu tenho um medinho por causa desse histórico aí meio que recente do Ceará, de dar umas vaciladas. Mas eu acho que um dupla hipótese do Ceará com under 4,5, eu acho que bate, tá? Eu acho que é uma boa, por exemplo. Muito bem. Então é isso. Dicas aí para esta quinta-feira, né? 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para o nosso palpitão, tá? Vamos lá. Gol do Corinthians e gol do Cruzeiro, tá? A gente quer fugir ao máximo de resultado final, então vamos. Gol do mandante no clássico e gol do visitante no jogo de um time da parte de cima contra outro da parte de baixo. A gente foge de resultado final. Odd acima de 1,60. Quinta-feirinha complicada, tá? Assim, se fosse pela lógica, a gente podia até botar dupla do Bahia com dupla do Ceará, por exemplo, né? São times que estão melhor do que os seus adversários e jogam em casa. Pode bater também. Acho que é uma duplinha que, muito pela odd do Ceará, né? O Bahia teria que ser dupla com gol, né? Dupla com gol do Bahia, mais dupla do Sim. Ceará. Também acho que, enfim, tem o seu valor, mas a gente tá preferindo fugir de resultado final. Pois eu acho que são dois ataques confiáveis. Eu acho que a gente pode bater também nessa tecla, tá? Os times podem até vacilar, mas eu acho difícil os ataques vacilarem, beleza? Então, realmente, eu acho que é o melhor que a gente consegue extrair dessa quinta-feira. Quinta-feira difícil, né? Quinta difícil. Confiar só, golzinho do Corinthians, golzinho do Cruzeiro, já temos um oddzinho ali que dá 2/3 do lucro, que eu acho interessante. Bom, esse é o nosso bilhete pronto. Vamos dar uma olhada agora no palpitão também, né? Para resumir aí o que de melhor a gente extrai dos outros jogos. Bom, Juventude e Cruzeiro, gol do Cruzeiro. Corinthians e São Paulo, gol do Corinthians. Bahia e Fortaleza, over 1,5 no jogo. Se você confiar mais no Bahia, pode ir no dupla chance do Bahia e over 0,5 ou até over 1,5, tá? Para aumentar a odd ainda mais. Para aumentar a odd. Ceará Inter tem um under 3,5, que é o mais seguro. Se você quiser uma odd mais atrativa, aí teria que ir no ou dupla com under 3,5, né? Dupla Ceará com under 3,5, ou só no under 2,5, né? Para ter uma odd maior. Eu prefiro dupla com under 3,5 do que só o under 2,5, sabia? Um 2-1 Vozão, eu acho que pode pintar, velho. Muito bem. Bom, então é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Galera, deixa o like, se inscreve no Valeu. canal, dá aquela moral. E a sua camisa é da Escócia, né? Fala pra galera aí. Pois é. Cara, acabou que nos últimos programas eu não tô nem mais tão fissurado nisso, porque tô começando já, tô perto de esgotar aqui as camisas, né? Tem mais camisas do que o que eu uso, porque várias não cabem, né? Isso aí é um pouco evidente. Mas vim com a da Escócia aí em alusão à grande classificação que tivemos aí da seleção escocesa ontem, tá? Tamo junto, Muito Fabiano. bem. Valeu, valeu, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Rumo a 5 mil até o final do ano. Valeu também, Simbora. ScoreTabs, a nossa parceira. Faça sua conta lá e use o nosso cupom hoje 10. Tamo Link na junto. descrição e no comentário fixado. Tamo junto. É isso. Até.